Olá, meninas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Uberlândia, né? A famosa Uber que vocês conhecem aí dos bastidores, tá? Em carne e osso. E a Verônica me pediu para fazer uma aula para vocês, né? Fazer um bate-papo para vocês sobre o poder da sutileza. Ela me pediu para falar sobre poder, mas eu acredito que o mais importante para que vocês internalizem antes de poder é o poder da sutileza, tá? Que, inclusive, ele é muito deixado de lado, digamos assim, ou não percebido, não levado em consideração pela maioria das pessoas. E a gente termina fazendo as coisas de todo jeito, sem observar que uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento humano é o poder da sutileza. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre mim, para vocês me conhecerem um pouco mais. Eu sou da cidade de João Pessoa, né, sou da Paraíba, e eu sou formada em letras, também formada em direito, já lecionei em universidade, trabalhei no corpo docente, e também sou psicoterapeuta especializada em desbloqueios emocionais e financeiros. E foi justamente nesse trabalho que eu conheci a Verônica. Né? Nós fazíamos parte de um curso de desenvolvimento humano, prosseguimos para um de empreendedorismo, e foi aí que nós nos conhecemos. Né? Eu trabalho com empreendedorismo desde meus 12 anos, eu sempre trabalhei com vendas paralelamente a outras coisas que fiz, e sempre foi uma coisa que, sabe aquela coisa que está no seu sangue, está na sua veia, está no seu pulsar? Então, mas eu já fazia aí esse trabalho de ensinar as pessoas como vender, como transformar o seu talento em uma fonte de renda e um trabalho prazeroso, porque é necessário que você trabalhe com algo que você gosta. Eu trabalho com algo que eu gosto muito. Então, muitas vezes nós até brincamos, né? Quando é que eu vou dar férias para Uber parece um robô. Será que a Uber? Muita gente já me perguntou, inclusive, né, no suporte. Ah, eu achava que você era um robô, né? Porque tudo a Uber resolve. Termina sendo parecido assim com a Lu, da Magalu, né? É uma máquina, mas enfim, eu sou de carne e osso. E eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, né? Eu sempre tive essa facilidade de me comunicar e, de certa forma, isso facilitava com que eu tivesse essa facilidade com relação com pessoas. E aí eu conheci a Verônica e ela tinha esse projeto, eu achei muito interessante. Você precisa mostrar isso para as pessoas, mais pessoas precisam saber disso, porque eu já trabalhava, né, com desenvolvimento pessoal e eu sabia o quanto as mulheres são afetadas, tanto nos relacionamentos como na vida profissional, pela falta de autoestima, né? E o trabalho que a Verônica faz, ele está intimamente ligado à autoestima. E vocês são prova disso. Eu vi o depoimento de vocês quanto a essa atividade da atratividade, e eu vi o quanto cada uma de vocês percebeu a melhora da autoestima. E cada uma de vocês percebeu exatamente isso, exatamente o poder da sutileza, coisas que vocês nunca tinham observado em si, porque a gente tem muita uma cultura de olhar para o outro, de olhar para fora, às vezes pela cultura e às vezes pelo medo de olhar para dentro, não é verdade? Então, esse poder da sutileza, ele é tão importante, ele é tão poderoso que mexeu aí dentro de vocês. Coisas simples, coisas sutis, que a gente passa desapercebido no dia a dia, na correria, né? Na criação dos filhos, no trabalho, na vida. E as coisas vão acontecendo, sem a gente passar a perceber o poder da sutileza.
Então, é justamente sobre isso que eu vim falar hoje com vocês e mostrar um pouquinho para que vocês pensem o quanto é importante. E por que que a gente não dava essa explicação? Essa explicação ela não foi dada quando vocês começaram a tarefa de atratividade. Justamente por quê? Porque se a gente contasse o que estava por trás da tarefa, vocês não iriam internalizar, vocês iriam meio que manipular o próprio resultado, tá? Então, vocês, tipo, se tivesse um vídeo da Verônica mostrando como fazer, você só ia copiar. Você não ia entender se estava bom, se estava ruim, você não ia parar para olhar, para observar para você no dia seguinte para fazer a tarefa, se comparando com o hoje, porque essa é a verdadeira comparação e a que deve ser feita, que muitas vezes não fazemos, é comparar o nosso hoje com o ontem e fazer amanhã melhor do que o que a gente fez hoje, não comparar com o outro. Isso é um erro, inclusive, muito grave que as pessoas cometem, né? Se comparar com o outro. Por quê? Porque o outro está em outro tempo, o outro vive uma outra realidade. O outro, muitas vezes, está te mostrando palco e você está comparando o palco dele com o seu bastidor. Por que é que você está dizendo isso? Porque eu, especificamente, hoje, vivo bastidores, né? Então, eu sei que a maioria das pessoas vive comparando o seu bastidor com o palco das outras pessoas. Isso foi um problema, inclusive, que as redes sociais, né, a internet trouxe para as pessoas, fazendo com que a autoestima, que eu falei lá atrás, tivesse aí uma queda, né? Por quê? Porque mexe diretamente com a gente. Quando a gente olha para a vida do outro na rede social, e a gente compara aquela fagulha da vida daquela pessoa com a nossa vida, com as nossas 24 horas do nosso dia, né? Tem uma diferença enorme. Só que a gente não consegue perceber que aquilo é 5 segundos, 15 segundos do dia daquela pessoa, que pode muitas vezes ter sido mascarado, ter sido montado. Você está comparando com as suas 24 horas reais, de vida real que todo mundo tem, de estresse com o marido, com filhos. Você não está muito bem hoje, de acordar com os hormônios balançados, né? De acordar, dormir mal e acordar com o rosto inchado, de ter um pouco de pés de galinha, um pouco de ruga, né? Então, a gente tem essas comparações ruins. Ao invés de nos comparar com o nosso próprio, a nossa própria pessoa, com o nosso ontem. Não, ontem eu não consegui fazer os meus exercícios, as minhas massagens, mas hoje eu consegui. Então, hoje eu estou melhor que ontem. E no dia seguinte, a mesma coisa. Hoje eu vou tentar fazer melhor. Se ontem eu consegui fazer 5 minutos, hoje eu vou tentar fazer 10. Antes eu não conseguia ler um, um texto com uma rolha. Hoje eu consigo ler melhor. Hoje eu consigo articular melhor. Isso é um avanço. Isso é uma comparação interessante do seu ontem com o seu hoje. Isso faz com que você cresça. Veja como todas essas coisas são sutis. E aí nós trazemos para vocês coisas simples no intuito de vocês se observarem. E foi isso que vocês fizeram durante toda essa atividade. Vocês se observaram, às vezes percebendo, às vezes sem perceber, mas vocês inconscientemente vocês tinham a obrigação de se observarem. Tanto que em alguns depoimentos eu ouvi, eu precisava de gravar várias vezes o vídeo para caber. Você estava se observando. Eu tirava várias fotos para descobrir o melhor ângulo. Você estava se observando. Antes eu tirava 50 fotos, não gostava de nenhuma. Hoje eu tiro 4, 5, gosto de todas, nem sei qual dela está. Você está se observando. Eu nem sabia que eu não sabia dançar, mas eu melhorei, eu aprendi, eu desenvolvi um passo. Você está se observando.
E isso, sutilmente, eu tenho certeza que fez uma diferença gigante na vida de cada um de vocês. E que nunca mais vocês serão as mesmas. Porque vocês sempre poderão olhar para si e lembrar que essas tarefas mínimas fazem uma diferença gigante. E lembrar que sempre que as coisas não estiverem dando certo, você pode voltar ao básico, você pode voltar ao simples. Então, eu vi muita gente dizendo, agora, quando eu vou tomar água, eu já me policio para deglutir melhor. Quando eu vou pegar na taça, eu já me policio para ver como que eu estou pegando. Quando eu vou andar, eu me policio para saber se eu estou andando dura, reta, parecendo uma pata, né? Então, isso é só observar. Isso é um poder de percepção trazido pelo poder da sutileza. Por que, Uberlândia? Por que a sutileza é tão importante? Porque através dela nós passamos por filtros do inconsciente que estão ali de plantão para impedir que a gente faça determinadas coisas. Então, eu vou fazer uma analogia com a venda, tá? Quando você chega em um lugar que o vendedor te aborda, querendo te empurrar alguma coisa, automaticamente você se retrai e você não quer. Por quê? Porque as pessoas adoram comprar, mas elas detestam que vendam para elas. Aqui está o lembrete de muito tomar sol. Chegou a Alex Aqui aqui está o lembrete de muito tomar sol. para me lembrar que às 3 horas da tarde, agora vocês descobriram que hora que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho aí a obrigação de ler e tomar um pouco de sol para criar uma rotina, um hábito. Voltando, nós temos aí esses esbarros que a sutileza nos dá. Então, é automático. Se eu disser para você, não pense no amarelo, eu tenho certeza que você não conseguiu não pensar no amarelo. Não é verdade? Então, com essa analogia, você pode perceber o quanto a sutileza ela é capaz de passar pelos filtros do seu inconsciente e se instalar. Quanto mais você conseguir fazer essa passagem de forma sutil, mais você consegue incorporar coisas boas ou ruins, se é o que você está fazendo, e você é capaz de desenvolver charme, sedução, poder de convencimento, poder de atração. Por quê? Porque você é sutil. As pessoas nem sabem que elas estão sentindo isso por você. Às vezes você nem sabe por que aquela pessoa te chamou a atenção. Você não sabe por que aquela pessoa ela nem é tão bonita, mas ela tem sabe? Ela tem um charme, ela tem um poder de presença muito grande que quando ela chega, todas as pessoas anotam. Isso é o quê? Poder da sutileza. Veja que ela não está chamando a atenção. Eu não estou falando de alguém que chegou fazendo um escândalo, eu não estou falando de alguém que chegou com uma vestimenta totalmente diferente das outras pessoas, que chamou a atenção por adereços, né, externos e espalhafatosos. Não, eu estou falando de uma pessoa que conseguiu chamar a atenção de todas as pessoas sem que essas percebam e entendam porque ela teve esse poder. Esse poder é justamente o poder da sutileza. Então, foi por isso que foi ensinado para vocês tantas coisas simples, para que vocês incorporassem no dia a dia e vocês conseguissem melhorar a postura, o visual, a forma de se comunicar, a sua própria autoconfiança. Então, coisas simples, coisas sutis.
E aí, para essa semana, nós vamos trazer mais algumas sutilezas diante do que vocês já aprenderam, tá? Então, não pensem que essa semana vocês vão ficar sem tarefa, não, porque vocês vão ter tarefas e as tarefas de vocês, nós vamos levar em consideração aquilo que vocês já aprenderam anteriormente, tá? Então, assim, tudo é feito numa sequência para que agora vocês consigam ter esse poder de percepção e vocês possam executar as outras tarefas, que, embora simples, também vão dar aí alguns nós na cabeça de vocês e também vão quebrar algumas crenças e amarras que vocês tinham antes, tá? Então, a primeira tarefa que eu quero que vocês façam, primeiro dia, a partir dessa aula que vocês estão recebendo, é calçar os sapatos, que seja um sapato que amarre. Então, pode ser um tênis, ou pode ser uma sandália que amarra, ou um sapato, estilo daqueles que amarram, que tem a fivela, tá? E eu quero que vocês filmem isso, para vocês se observarem em situações corriqueiras, como que vocês se mostram para o mundo, como que a lente dos outros. Porque quando a gente está fazendo, a gente não está muito preocupado com isso, às vezes a gente está apressado, a gente está atrasado, ou a gente está tão viciado em fazer aquilo no automático, que a gente quase chega no chão para calçar o sapato. E muitas vezes a gente já perdeu, inclusive, o poder de alongamento das pernas para poder trazer a perna para si e calçar o sapato. Então, ao invés de trazer a perna para si, a gente costuma levar o corpo para o pé. Então, prestem atenção que eu quero que vocês sejam o mais elegante possível calçando os sapatos. Se observe. No segundo dia, como todas nós aqui somos mulheres, eu vou trazer uma coisa muito corriqueira que acredito do dia a dia de todo mundo. Eu quero que vocês se filmem lavando a louça. Pode ser um copo, pode ser um prato, pode ser os talheres. O vídeo é curtinho, no máximo 30 segundos. O do sapato também, tá? E eu quero que vocês se observem. Esse é algo muito corriqueiro que a maioria das mulheres aqui fazem dentro da sua casa. Muitas vezes a gente está aí sem saber porque não conquista mais o marido, porque o marido não olha mais para a gente, mas eu garanto que vocês vão ter uma outra visão de vocês mesmos quando vocês fizerem esse exercício. No terceiro dia, eu vou aproveitar que vocês fizeram tudo isso, se observaram, eu vou querer que vocês tirem os brincos, certo? E aí vocês tirem os brincos, imaginando que o celular que está gravando vocês é alguém que vocês estão tentando conquistar. Então, coloquem charme quando forem tirados os brincos. No quarto dia, eu quero que vocês passem batom, que é uma coisa corriqueira que a gente faz todo dia e que muitas vezes a gente nem observa como a gente faz, certo? Colocar o batom também como se a tua câmera fosse alguém que você está tentando conquistar. Eu quero um olhar de charme, tá? Nada daquelas coisas, vai comer a pessoa, não. Apenas com aquele charme, esse olhar, sabe? É isso. O quinto dia, eu quero que vocês passem um creme nas mãos, de forma suave e ainda com o olhar de quem está sendo observada por alguém que você quer conquistar. No sexto dia, você já vai ter treinado tudo que eu quero que você treine do seu poder dos olhos. Os olhos é algo muito importante, certo? Inclusive na sutileza, na beleza, no charme, na elegância dos olhos. Vocês não têm noção do poder dos olhos, tá? E aí, o que é que eu quero nesse sexto dia que vocês façam? Eu quero que vocês sorriam com os olhos, tá?
não é para sorrir com a boca. Eu quero que vocês sorriam com os olhos. E aí, se vocês quiserem, depois a gente pode fazer uma semana seguida só de sorrir com os olhos, porque vocês vão precisar de treinar para desenvolver. Então, eu quero, e dá para vocês chegarem ao ponto, tá? De não precisar abrir a boca para dizer nada, seus olhos dizerem tudo. E vocês vão literalmente sentir quando vocês estiverem sorrindo com os olhos. Isso tem um poder gigante. Vocês não têm ideia, certo? E no 7º dia, eu quero que vocês juntem tudo isso que vocês aprenderam. E aí vocês vão fazer um pouco de caminhada, que vocês também já treinaram com o Verônica. Não precisa ser longo, por quê? Porque esses vídeos vão ser curtinhos, tá? E aí vocês vão caminhar um pouquinho em direção a uma cadeira, vão puxar a cadeira de forma elegante, sem arrastar a cadeira, sem fazer barulho, sabe? Sutil. Lembrem que o nosso treinamento dessa semana é o poder da sutileza. Então, vocês vão caminhar, puxar uma cadeira e sentar-se de forma elegante, de forma sutil. E aí vocês podem, mais uma vez, fazer o olhar sorrindo, sorrindo com os olhos, tá? Então, eu vou colocar lá no nosso canal, na sequência, dia 1, dia 2, dia 3, e vou colocar para vocês tudo certinho e vocês vão ter aí essa tarefa. Quando vocês desenvolverem essa tarefa, na semana seguinte, eu vou trazer um novo desafio para vocês, quando vocês já tiverem treinado tudo isso, e aí eu vou trazer para vocês um novo desafio, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas primeiro, para ser capaz de fazer esse próximo desafio, vocês têm aí esse desafio dessa semana. Tudo bem? Eu espero que vocês se empenhem, eu espero que vocês desenvolvam e aguardo o vídeo de vocês aí durante essa semana. Um beijo grande e nos vemos depois. Tchau, tchau!